Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou professora de língua portuguesa e hoje vim falar do livro A Mão e a Luva, do célebre autor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. O livro A Mão e a Luva está classificado como essa primeira fase do romantismo para o Machado de Assis, ou seja, ele ainda tem essas características dessa escola literária romântica. O que seriam essas características da escola literária romântica? Por exemplo, o pessimismo, esse amor de que se ele não for alcançado é preferível a morte. Nós temos um dos personagens que mostra isso claramente, né? Então são características aí de uma dada fase dessa escola literária chamada romântica ainda. É claro que Machado de Assis tem outros livros que ele se apega a outras fases também, escolas literárias, né? A principal delas seria o realismo, mas acaba tendo sim essa oscilação não só com ele, mas entre outros autores também. O livro apresenta sete principais personagens, né? Os primeiros que aparecem aí é Guiomar e o Estevão. E aí eu já vou avisando para vocês que nesse vídeo tem spoiler, então para quem não leu ainda o livro, é interessante que você faça a leitura, depois venha assistir. Por quê? A intenção do vídeo é que você faça uma crítica a respeito desses personagens, entenda melhor, se aprofunde melhor em relação à história. Ou se tem alguma coisa que você não entendeu, que eu possa entender aqui nessa aula de hoje, certinho? Então a história começa com Guiomar e o Estevão, que é um dos personagens principais. Aliás, todo gira em torno desses personagens que eu vou falar, mas a Guiomar, né, seria o centro ali, esses são luz mesmo dentro desse livro. E a Guiomar é uma mulher, uma menina, começa com ela ainda menina, mais centrada, e ela é sabida da sua posição, sua classe social. Ela não é uma menina rica, uma mulher rica, então desde pequena ela via a que classe social ela pertencia, ela olhava essas outras mulheres que pertenciam a classe social diferente e se entristecia, mas como a mãe também se entristecia, que a criava sozinha, então ela sabia disfarçar muito bem seus sentimentos. Isso deu a ela um tom de frieza. Muita gente que lê esse livro vê Guiomar como um personagem fria, mas não, ela não é. Ela só não quer passar isso para a sociedade, passar isso para as pessoas, né? E acaba que esse sentimentalismo todo ela não tem, e ela não quer esse tipo de pessoa também ao lado dela, que é, por exemplo, Estevão, que é todo amor, todo coração. Muita gente que lê esse livro se torna assim, vai shippar, né, o Estevão com ela, mas não acontece, gente, não rola, porque não é o tipo de homem que ela quer na vida dela. Então pense você, perdeu o pai, perdeu a mãe cedo, foi estudar, na cabeça dela ela queria ser professora, não por ser um grande sonho, mas porque ela precisava de alguma profissão que se sustentasse, que desse esse sustento a ela. Nesse decorrer da história, aparece o Estevão, que se diz namorado dela, e aí ele precisa sair para estudar, sair para São Paulo para poder estudar, né, e ser bacharel em Direito. E nisso eles conversam e ele diz que seria melhor para manter esse romance que eles escrevessem cartas e ele tenta arrumar meios para que esse romance não se esfriasse ou coisa do tipo. Mas Guiomar, o que ela faz? Franze a testa, fica irritada, ou seja, não quer nada com nada. Nesse sentido aqui, né, amei a palavra basta sim. Nisso, o Estevão, ele sai aos prantos e vai encontrar com seu querido amigo Luiz Alves. Luiz Alves, ele é um grande amigo dele desde a infância. Talvez Estevão seja muito mais amigo do que o próprio Luiz, mas é no sentido de que Luiz, ele é bem mais fechado, ele é bem mais frio em relação aos seus sentimentos. Ele não é um ser falador, ele fala o básico e considera importante. E mais do que isso, ele é extremamente focado na carreira dele. Então ele fala, cara, esquece. Em minhas palavras, não nas de Machado de Assis. Esquece e vamos, né, partir para São Paulo estudar. Voltam depois de 2 anos. Estevão diz que já esquecer, né? Nisso, Luiz já está morando em outra casa por causa de um falecimento de um parente. E
Estevão vai passar uma noite lá com o Luiz, eles conversam, Luiz sempre focado na carreira dele, esperando uma votação, porque ele está a candidato para ser deputado, né? Então ele está esperando esse resultado, e ansioso, e estudando, sempre com seus livros. E Estevão acorda um dia mais cedo e vê uma moça numa casa bonita ali, que é a vizinha de Luiz Alves. Quem é essa vizinha? Guiomar. Guiomar. O que acontece para Guiomar estar morando lá, na casa de uma baronesa, na corte, usufruindo de tudo e de uma riqueza assim inesgotável? Acontece que a baronesa é madrinha da Guiomar. No que a mãe de Guiomar morre, a baronesa ela custeia ali os estudos, né, da Guiomar, mas ainda não mora com ela. Só que acontece um fato difícil na vida da baronesa, que foi a morte da sua filha Henriqueta. Com isso, ela meio que, é usada uma palavra que hoje em dia eu acho que não se usaria, né, seria cancelada, substitui, né, faz essa substituição. Então a Guiomar vai morar lá e ela é super grata por isso, tenta agradar essa madrinha a todo custo, e elas acabam vivendo bem, assim, a baronesa ela consegue sair desse fundo de poço, dessa saudade, porque ela já era viúva, perdeu a única filha dela. E detalhe que a Guiomar e a Henriqueta, elas se davam bem, eram quase da mesma idade, então foi um golpe também para a Guiomar. Então Guiomar passa a ser tratada como filha da baronesa e a morar lá. Nisso, Estevão chega na cerca, conversa com ela, troca meia dúzia de palavras. Alguns vão dizer que Guiomar deu esperança para ele, mas é nítido em todo o texto que a Guiomar, ela simplesmente ela é super educada com todos à sua volta, ela é sorridente com todos à sua volta, e raramente ela vai franzir, fechar a cara ou deixar transparecer algum outro sentimento. Isso foi suficiente para Estevão fazer o quê? Ficar apaixonado de novo, comentar com Luiz de novo e chorar para Luiz de novo. Nisso, aparecem outras questões aí no meio do caminho. Então nós temos um total de 7 personagens. Então a outra personagem que também mora com a baronesa, que é chamada a companheira dela, né, a dama de companhia dela. Nessa época tinha-se muito essa ideia ainda de uma pessoa para se fazer companhia, e ela era a senhora Oswald. Até quando fizemos uma primeira leitura, a gente até pensa, porque esse nome aqui no Brasil seria masculino, né? A gente até imagina que seja um homem, mas não. É uma senhora que cuida da baronesa, que presta atenção em tudo ao redor e que faz questão de que a baronesa esteja extremamente feliz. Logo após tudo isso, aparece um outro personagem chamado Jorge. Esse Jorge é nada mais nada menos que sobrinho da baronesa, ou seja, uma pessoa extremamente querida dela. E esse cara aí, por intermédio da senhora Oswald, vai se declarar para Guiomar. Quando eu falo intermédio, é porque para essa senhora inglesa, a Oswald, para ela, a baronesa estaria extremamente feliz se houvesse um casamento entre esse sobrinho chamado Jorge e a praticamente filha Guiomar. Então ela faz de um tudo para tentar. Conversa com Guiomar, Guiomar fica super nervosa com isso, fala que não tem interesse, mas aí fica com medo de chatear a baronesa, fica constrangida porque vai ter que conviver com ele, que ele é da família, e aí como que ela diz não e tudo mais, e a baronesa, ó, fazendo a cabeça dela e dizendo que, porque às vezes o amor, ele acontece, depois isso era muito comum nesse tempo, né, um casamento arranjado, em que nenhum amava o outro, mas que depois surgia, podia ou não surgir um amor daí, né, pela convivência. Às vezes nem era amor, mas havia essa confusão, porque a pessoa nunca tinha amado, casava-se muito jovem, mas era um respeito mútuo que surgia e assim levavam o casamento até o final, até o dizer, até que a morte, né, separe. E foi o que a baronesa disse para ela, e ela não gostou
nada disso, mas mesmo assim a baronesa seguiu dando confiança e fazendo a cabeça, a baronesa não, ao Mr. Oswald, a senhora Oswald seguiu dando confiança e fazendo a cabeça da baronesa, a cabeça de Guiomar e a cabeça de Jorge. Até que Jorge coloca isso na cabeça também, né? De que há uma possibilidade de casamento e aí surge algo inesperado no meio do caminho. Olha só, a baronesa havia prometido a um fazendeiro, amigo, que passaria uns tempos nessa roça, numa fazenda. E aí lá eles ficariam entre 3 e 4 meses, e elas iriam em 15 dias. Para Guiomar estava tudo certo, afinal tinha 2 pretendentes no pé dela que ela queria mesmo que os 2 esquecessem dela, né? Ela não queria esses 2, não queria ofender, não era esse o caso, mas ela não queria esses 2 e o bom seria que eles esquecessem e partissem para outra e ela ficasse tranquila, porque essa até então não era uma preocupação dela no momento, que ela queria fazer uma escolha mais acertada na vida dela. Então, o Jorge, ele pede ajuda do vizinho. Quem é o vizinho? Não é Estevão, não. Estevão é só o que vai lá no vizinho para poder tentar achar Guiomar. O vizinho é o Luiz Alves. E ele fala, olha, você podia, como vizinho e pessoa de confiança da baronesa, me ajudar a convencê-la de que não é uma boa que ela vá para essa roça. Então ele vai lá, conversa uma noite toda, outra noite, e fala que é uma viagem cansativa, que ela já é de idade e tal. Mas Guiomar seriamente fala que a baronesa tem plenas condições de ir e que fará muito bem para ela. Enfim, batem o martelo que vão. Um dia desses, ocorre uma notícia, quando elas estão prestes a ir, de que está havendo uma epidemia por lá e de que não seria realmente importante que se fosse naquele momento. Então essa ideia era deixada de lado. E o que acontece? O Luiz Alves, ele fala que ama essa moça, a Guiomar. Guiomar, ela fica pálida, aquilo tudo, tem uma reação, mas ela não fala muita coisa. Não fala muita coisa, se ama, se não ama. Nisso, o Jorge acaba se declarando por influência, lá lembra da Mr. Oswald, falando no ouvido que daria certo e tudo, que ele deveria tentar, enfim, ele vai se declarar na frente da baronesa. Porque achava que, se ele fizesse isso, a Guiomar não teria coragem de dizer que não. Ele dizendo que não, então ela dizendo sim, tudo daria certo, se encaminharia para um casamento. Só porque ela não dá a resposta no dia. Mr. Oswald e a senhora Oswald continuam a fazer a cabeça dela, mas aí o que ela faz? Ela pede tempo, porque é uma resposta que é sobre a vida dela. Sendo assim, nesse dia, olha só, depois de chorar um horror de tempo, disso tudo que eu tô contando, adivinha quem tá chorando? Estevão, até hoje. Depois de chorar uma porção de tempo, ele vai lá no Luiz Alves, para poder conversar, né? E Luiz Alves, todo feliz que tinha acabado de receber uma resposta de que sim, ele tinha sido eleito deputado, e aí o Estevão, assim, com um ar até de inveja, fala que ele nunca poderia ser, ele faz um coitado, faz de coitado, né? Aí o Luiz aproveita a ocasião e fala para ele toda a verdade. De que gosta de Guiomar, de que é melhor ele deixar de lado essa ideia porque Guiomar não gosta dele e que gosta dela. Nisso que eles estão conversando pela janela, cai uma cartinha. Essa cartinha é uma cartinha nada mais nada menos da Guiomar, escrito peça-me. Peça-me o quê? Em casamento, para que ela possa realmente dizer sim para ele e não para o Jorge. Foi o que aconteceu. Ele mandou uma carta formal para a baronesa pensou muito, chamou ela para conversar, Guiomar para conversar, perguntou se ela tinha se decidido de Jorge e falou que tinha recebido uma carta do Luiz. Claro que ela já sabia, mas fez a sonsa. Nisso tudo, quando ela perguntou, ela respondeu que se casaria com Jorge, só porque a baronesa sabia de que não era o desejo do coração dela. E falou, você nunca o amou. Por que você tá dizendo isso, né? Por que você tá dizendo isso? Eu sei que a sua escolha é a outra. E aí,
o que é que ela queria nisso tudo? Ela queria que a baronesa percebesse que não era uma escolha feliz dela, mas que ela faria para agradá-la. Então a baronesa fala que o mais importante era a felicidade dela, depois Jorge arrumaria outro alguém, seria feliz também, e tudo estava certo. E nisso acontece do casamento. E pasme que o Estevão passa lá nesse casamento, pensa em se suicidar só para causar remorso neles e eles não serem felizes, mas não acontece. Então vocês observaram aí que são 7 personagens apresentados. Então é o Estevão, a Guiomar, o Luiz Alves, aí nós temos o Jorge, que são esses 4 elementos e tudo gira em torno de Guiomar. Nós temos a baronesa, nós temos a senhora Oswald, que é muito importante aí também, né? O Jorge, não sei se eu já citei o Jorge, é isso, são esses, a Henriqueta que eu estava esquecendo. São esses 7 personagens importantes. A Henriqueta não aparece muito porque ela é a filha que ela falece, né? Filha amada que falece aí, mas ela é importante nesse enredo porque é a Guiomar que vai ocupar esse lugar. Quando a gente fala de A Mão e a Luva, nós estamos falando de uma história que é de interesses de ambos. Parece, casamento de interesses, parece muito feio, falando hoje em dia, vamos cancelar, né? Mas falando dessa época, isso era muito comum. O casamento arranjado, porque as duas partes, ambas, elas tinham dinheiro, tinham posses, tinham alguma coisa que estava interessante uma para a outra, ou casamento por interesses. Nesse caso, a Guiomar, desde criança, ela via essas moças de posses. Então, há capítulos aí que vai falar que ela queria um homem que tivesse pose de vencedor e que a fizesse ser conhecida também. Então, nesse caso, dos 3, o que se encaixava melhor como uma luva era mesmo o Luiz Alves. Não por ele ser uma pessoa riquíssima, mas ele tinha esse potencial todo. Ele já era rico e tinha esse potencial todo para chegar a mais. Então, naquela idade, ele já era deputado, ele era muito preocupado com suas coisas relacionadas a trabalho e ele era extremamente ambicioso. Ela também era ambiciosa, dentro das possibilidades dela, porque a gente sabe que a mulher dessa época aqui, ela tinha uma formação que era mal saber ler. E é claro que eu estou falando da mulher branca, tá? Porque a mulher preta, a gente ainda tá falando de período onde se existia escravidão e onde esses negros aí estavam ao léu, né? Eles não podiam estudar, entre outras coisas. Então o negro ele sempre esteve muito atrás por conta de toda a história que nós temos de Brasil. Professora, mas é somente uma história de literatura. Sim, mas reflete a sociedade dessa época. E Machado de Assis quer trazer exatamente isso, uma reflexão dessa sociedade dessa época, tá bom? Então isso é uma das coisas mais importantes. Então se chama A Mão e a Luva porque é um casamento de coisas que eles têm em comum, de ambições, de interesses. Ele não queria, ela não, para ela, o piorzinho de todos era Jorge, olha só. Porque Jorge era considerado, o livro traz, mimado e preguiçoso, ele não tinha ambição de nada. Então assim, sou herdeiro, não preciso de mais nada, não preciso estudar, havia uma lentidão até na fala dele, no pensar demais, isso a irritava profundamente, não era algo que ela gostava. O menos pior seria Estevão, mas Estevão ele era o que a gente chama hoje muito emocionado, né? Tudo chorava, era muito pro lado da emoção, há quem goste, tudo pro lado da emoção. Ele preferia perder um cargo político de confiança em que ele ganharia dinheiro do que do que não estar com a sua amada Guiomar. Então foi isso até que ele falou com o Luiz Alves, né, em uma conversa que eles tiveram. E aí o melhor de 3, Luiz Alves, por conta disso. Então o nome, o título é por conta disso, A Mão e a Luva é nesse sentido. No livro também a gente percebe outra característica de Machado de Assis, aqui eu coloquei pessimismo, né, que é um dos primeiros livros dessa fase, então ele usa o romantismo também. Falei do casamento de interesses, e agora eu vou falar a respeito dessa conversa com o leitor que ele tem. Então, em diversos fragmentos aqui do livro, ele meio que conversa com o leitor. Olha, eu vou pegar a página 55 no meu livro da minha editora, tá? Às vezes não é 55 no de vocês aí, pessoal que tá assistindo. Tá assim:
Suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou infeliz mortal, de quem as duas trataram no diálogo que procede. Se é que já não suspeitou que esse era nem mais nem menos o sobrinho da baronesa. Então aqui, para falar do sobrinho da baronesa, que era Jorge, que estava interessado ali na Guiomar, que a Mr. Oswald estava fazendo, né, a cabeça ali de todos para poder dar certo esse casamento, achando que a baronesa ia ficar felicíssima e tal. Então ele conversa com o seu leitor e ele faz isso várias vezes. Suponho que o leitor é como se ele estivesse falando com você que está lendo. Há outros fragmentos também que ele faz isso com perfeição. Há outros livros do Machado de Assis que ele faz isso com uma ironia. Tem um livro dele que ele até fala pro leitor que ele pode pular esse capítulo que não faz a menor diferença. Aí a gente faz o quê? Lê, porque vai ler o livro, vai pular um capítulo. E realmente não faz diferença nenhuma pro enredo. Enfim, ele é super irônico, é conhecido por ironia, sarcasmo, né? Outro trecho seria: não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade. Sobretudo de boa vontade, porque é miserável e muita para vir até aqui e seguir até o fim uma história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um dos dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos. E aqui ele tá falando, né, desse leitor aí que chegou até aqui nesse ponto do livro, mas que ele tá muito ocupado de apresentar as características dos próprios personagens do que fazer qualquer outra coisa no enredo. Então, ele fala com o leitor e aqui soa até de forma irônica e sarcástica também, tá? Tem outra coisa que é importante de se falar a respeito dessa ironia, quer ver? Desse romantismo todo aí, quando ele fala sobre o querer do Estevão de cometer suicídio. Diz assim: a natureza tem suas leis imperiosas, e o homem ser complexo vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo, do que come. Sirva isso de desculpa ao nosso estudante que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que, se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Aí aqui, essa parte da ironia tá dizendo o seguinte: ele tava tão triste, dizia que queria morrer, mas era só chegar a hora do almoço que ele esquecia tudo, vamos comer. É como se ele estivesse sendo irônico em relação a esse amor que ele sentia. Nossa, esse amor que ele prefere a amada, prefere morrer do que não ficar com a amada, mas chegou qualquer outra distração, por exemplo, a fome, e ele se rende e esquece tudo que tá ali à volta, né? Talvez nem seja isso tudo, seja só um amor ferido mesmo, aquela ferida, né? Em relação a esse livro, o que tinha de importante a ser falado era isso. Então, Machado de Assis, ele carrega consigo essa ironia. Nesse livro tem um pano de fundo, que é esse casamento por interesses. Não culpe Guiomar, não culpe Luiz Alves. Esse casamento por interesses era muito comum nessa época, tá? Aí nós tínhamos outras características como o sarcasmo, como o conversar com esse leitor que faz parte do Machado de Assis, dessa vanguarda a quem ele pertenceu, né? E aí muitos alunos, né, porque esse livro aqui, eu tô com esse, dessa capa que é ilustrada, né? Muitos alunos até do ensino fundamental 2, porque ele é lido também no fundamental 2 até o terceiro ano, você lê várias obras aí que pertencem ao cânone literário. Reclamam de ter que ler e tal, que queria ler outras coisas. Mas essa leitura ela se faz super importante porque Machado de Assis ele pertence a um cânone literário. E pertence a mais, a Academia Brasileira de Letras, ou seja, para eu chegar a outros autores, para eu ter a complexibilidade, a complexão, né, de fazer a leitura de outros autores, dizer se gosto, ter uma opinião e fazer uma crítica, eu preciso ler a base da nossa literatura, e um deles é o nosso queridíssimo Machado de Assis.
Depois eu faço um vídeo só falando de Machado de Assis. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Gostou? Curte, compartilhe tudo isso que o youtuber faz. Tchau, tchau!